Você já parou para pensar na verdadeira história por trás da traição mais infame da humanidade? Prepare-se para descobrir nuances que talvez nunca tenha imaginado. Em um mundo onde polêmicas e crenças fortes são comuns, um simples ato conseguiu mudar o curso da história de forma irreversível. Hoje, vamos te guiar por um caminho repleto de curiosidade e revelações impressionantes. E aqui vai um aviso. O que você vai descobrir pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre este evento histórico. Ao final desta jornada, não apenas teremos explorado profundamente esse episódio, mas também encontraremos um momento para refletir e talvez até uma oração poderosa. Não perca a chance de mergulhar neste relato surpreendente. Prepare-se para uma narrativa que vai além do que os livros de história tradicionalmente contam. E no final, esperamos que você se junte a nós em um momento de reflexão coletiva. Clique, escute, explore conosco. Descubra a verdade escondida por trás da traição de Judas. Você já ouviu falar na verdadeira história por trás da traição mais infame da história? Hoje, não só vamos mergulhar nesse conto surpreendente, mas também exploraremos as vidas fascinantes e os destinos dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Estes homens não eram figuras ordinárias. Eles provinham de diversas camadas da sociedade, pescadores, camponeses, artesãos, e abandonaram tudo para seguir seu mestre. Você já ouviu falar na verdadeira história por trás da traição mais infame da história? Hoje, não só vamos mergulhar nesse conto surpreendente, mas também exploraremos as vidas fascinantes e os destinos dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Estes homens não eram figuras ordinárias. Eles provinham de diversas camadas da sociedade, pescadores, camponeses, artesãos, e abandonaram tudo para seguir seu mestre. Prepare-se para ser levado por uma jornada de descoberta, desafio e dedicação profunda. Vamos revelar não apenas as ações heróicas, mas também os dilemas internos e as escolhas difíceis que moldaram essas figuras históricas. Ao final desta exploração, você será convidado a se juntar a nós em uma poderosa oração, unindo-se a um legado de fé que continua a inspirar milhões. Hoje, vamos te guiar por um caminho repleto de curiosidade e revelações impressionantes. E aqui vai um aviso. O que você vai descobrir pode desafiar tudo o que você pensava saber sobre este evento histórico. Ao final desta jornada, não apenas teremos explorado profundamente esse episódio, mas também encontraremos um momento para refletir e talvez até uma oração poderosa. Cada uma das mortes dos apóstolos é um relato comovente de fidelidade e da terrível capacidade que a humanidade tem de infligir dor aos seus próprios. Se você pensa que o final da jornada deles foi algo comum, está prestes a se surpreender. As histórias desses homens são cercadas por mistérios, controvérsias e algumas narrativas que parecem mais lendas do que fatos. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes mais íntimos e surpreendentes encontrados não apenas nas escrituras sagradas, mas também nas informações acumuladas pela Igreja e por historiadores ao longo dos séculos. Preparamos uma exploração que vai além do texto bíblico, entrelaçando fé, história e o inquestionável impacto desses homens na trajetória do cristianismo. Prepara-se para descobrir histórias que desafiam a lógica, testemunham a brutalidade e celebram a inabalável devoção. Este não é apenas um relato de vidas terminadas, mas um testemunho de como a fé pode guiar alguém através dos maiores desafios. Fique conosco e juntos vamos descobrir as verdadeiras histórias dos apóstolos de Jesus, enriquecidas por séculos de fé e estudo. Então, se você está gostando do que está ouvindo, faz um favorzão aí. Clica no botão de inscrever, deixa aquele like e acompanha a gente até o final. Agora, vamos jogar um holofote sobre um dos apóstolos, João, o amado. Ele se destaca como uma figura central e envolta em mistérios nos textos bíblicos. Filho de Zebedeu e Salomé, João também era irmão de Tiago, que igualmente seguia Jesus. Imagine só. João era um discípulo tão próximo e querido por Jesus que ganhou o apelido de o amado de Jesus. Uma proximidade que nos faz questionar quais seriam as conversas
os ensinamentos exclusivos que ele recebeu? Vamos mergulhar juntos nessa história fascinante. Essa conexão especial proporcionou a João uma perspectiva única sobre os ensinamentos e eventos da vida de Jesus. João era notavelmente sensível ao aspecto espiritual, o que o destacou na disseminação dos ensinamentos de Jesus. Ele foi testemunha de eventos-chave, como a Transfiguração e a Última Ceia. E após a morte de Jesus, João emergiu como uma figura central na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Sua presença nos momentos mais significativos da missão de Jesus não apenas reforça a importância de testemunho, mas também nos dá um vislumbre da confiança que Jesus depositava nele. Neste segmento da história, vamos explorar como João utilizou essa proximidade e compreensão profunda para guiar e influenciar os primeiros cristãos, moldando o curso do cristianismo nos anos iniciais. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos mais fundo na vida e no legado de um dos mais amados e enigmáticos seguidores de Cristo. Mas segura firme aí, porque a trajetória de João se torna ainda mais intrigante. Durante um período de intensas perseguições, especialmente sob o reinado do imperador Domiciano, João enfrentou grandes desafios enquanto pregava em Éfeso. Segundo a tradição, ele foi submetido a uma prova extrema, lançado em uma caldeira de óleo fervente. De forma milagrosa, ele não apenas sobreviveu, como saiu ileso. Esse evento extraordinário apenas acrescenta ao mistério e à aura de invulnerabilidade que cercam sua figura histórica. Esse episódio é um dos muitos que destacam a intensa dedicação e fé de João, bem como a severidade das provações que os primeiros cristãos enfrentaram. Vamos explorar mais sobre como esses momentos de adversidade moldaram João e fortaleceram sua liderança dentro da comunidade cristã. E qual foi a resposta do imperador diante da inabalável fé de João? Exílio para Patmos, transformada numa prisão imperial sob seu comando. Um detalhe curioso: não há registros bíblicos que confirmem o episódio do óleo fervente. Essa é uma tradição transmitida pelos círculos eclesiásticos ao longo dos séculos. Em meio a esse ambiente adverso e isolado, João encontrou-se em Patmos, lugar onde teve as visões que comporiam o livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e discutidos do Novo Testamento. O véu de mistério não se levanta nem mesmo ao considerarmos seu final. A morte de João é envolta em incertezas e lendas, deixando um legado que perdura, repleto de fé, resistência e enigmas ainda por desvendar. Vamos mergulhar mais fundo nos mistérios que cercam a vida deste apóstolo extraordinário, cuja história não apenas inspira, mas desafia nossa compreensão dos primeiros tempos do cristianismo. Apesar das implacáveis tentativas romanas de silenciá-lo, João teria encontrado um fim diferente daquele reservado a muitos de seus companheiros apóstolos. Segundo relatos do bispo Policarpo, citados pelo historiador Eusébio, João morreu de forma natural. Ele faleceu em Éfeso aproximadamente no ano 100 d.C., aos 94 anos de idade. No entanto, a história não termina com sua morte. Anos mais tarde, quando o imperador Constantino ordenou que o túmulo de João fosse aberto para a construção de um memorial, descobriu-se que estava vazio. Esse enigma adiciona outra camada de mistério à vida já intrigante de João. A ausência de seus restos no túmulo levantou várias questões e especulações ao longo dos séculos. Será que seu corpo foi movido? Ou haveria algo mais divino em jogo? Esses mistérios que permanecem sem respostas claras continuam a fascinar e inspirar fiéis e estudiosos até hoje. Vamos explorar as possíveis explicações e o impacto dessa descoberta nas crenças e na veneração de João ao longo da história. Os últimos anos de João, envoltos em mistérios tão profundos quanto sua vida, marcaram sua despedida deste mundo. A sabedoria acumulada por este apóstolo ao longo de sua jornada não apenas se solidificou como um dos pilares da comunidade cristã, mas também continuou a orientar, corrigir e encorajar os fiéis. Enraizados em suas vivências pessoais ao lado de Cristo, os ensinamentos de João ecoaram com uma mistura singular de autoridade e amor, nutrindo e fortalecendo a fé emergente daqueles que o seguiram. As palavras de João,
carregadas de profundidade espiritual, não apenas moldaram as crenças de sua época, mas também se perpetuaram, influenciando gerações subsequentes. Ao explorar esses ensinamentos, ganhamos insights não apenas sobre o caráter de João, mas também sobre a natureza transformadora da mensagem que ele disseminou. Vamos mergulhar mais a fundo nas narrativas que cercam esse apóstolo extraordinário, cuja influência continua a ressoar através dos séculos. Nos últimos dias de sua vida, João meditou sobre a extraordinária trajetória que havia percorrido, desde os mais humildes inícios ao lado de Jesus até os desafios enfrentados em Éfeso. Em cada linha que escreveu, a essência de suas mensagens brilhava claramente. O Evangelho centrado no amor incondicional de Jesus Cristo. Essas reflexões não apenas capturaram suas experiências pessoais, mas também se tornaram um guia espiritual para os fiéis, reforçando o cerne da mensagem cristã. O amor, como João frequentemente enfatizava em seus textos, era não apenas uma parte, mas o próprio fundamento das boas novas que ele e os outros apóstolos se dedicaram a espalhar. Explorar as palavras finais e os escritos de João nos permite entender não só a profundidade de sua fé, mas também o impacto duradouro de suas mensagens, que continuam a ressoar através dos séculos, inspirando gerações a viverem com compaixão e fidelidade. O livro do Apocalipse, escrito por João, serve como uma fonte de esperança, destacando a vitória final de Jesus sobre o mal, mesmo diante de grandes adversidades. Este triunfo, segundo ele ressalta, pertence a Deus. Em suas visões apocalípticas, João não apenas descreve eventos futuros, mas também reforça a mensagem de que, independentemente dos desafios enfrentados, a supremacia e a justiça divina prevalecerão. João deixou um legado profundo, estabelecendo-se não só como um dos apóstolos fundadores, mas também como um exemplo vibrante de fé, amor e perseverança. Sua vida e obra continuam a inspirar milhões, servindo como um testemunho da força espiritual e da promessa de redenção e vitória sobre as forças das trevas. Ao mergulharmos nas páginas de suas revelações, somos convidados a refletir sobre a natureza eterna da luta entre o bem e o mal, e sobre como a fé pode nos guiar através das mais duras provações. Agora, vamos explorar a figura de Tiago, mais especificamente Tiago, filho de Zebedeu. Este apóstolo foi testemunha tanto dos milagres quanto da agonia de Jesus, e sua vida tomou um rumo dramático após a morte de Cristo. Sob o reinado de Herodes Agripa, que buscava ganhar o favor dos líderes judeus, Tiago foi marcado para execução. Os registros sobre sua morte não são abundantes, mas a tradição geralmente aponta para uma decapitação ou sua morte por espada. Antes de prosseguirmos, é importante esclarecer um ponto curioso. Nas Escrituras, encontramos dois apóstolos com o nome de Tiago. Já mencionamos Tiago, filho de Zebedeu. O outro é Tiago, filho de Alfeu, frequentemente chamado de Tiago, o menor. Comparativamente, seu papel nos evangelhos é mais discreto, não sendo tão destacado quanto o de outros discípulos. Este detalhe ressalta a diversidade e a complexidade das personalidades e missões dos apóstolos nos primórdios do cristianismo. A decapitação de Tiago, o menor, que é frequentemente ilustrada na arte religiosa do primeiro século em Jerusalém, representou um evento profundamente impactante para a comunidade cristã primitiva. Este apóstolo era considerado um pilar da igreja inicial, e seu martírio simbolizava não apenas uma perda dolorosa para os seguidores de Jesus, mas também evidenciava as crescentes tensões entre a nascente igreja cristã, as autoridades judaicas e o Império Romano. Este momento crítico na história cristã não só testemunhou a brutalidade do ambiente em que a igreja se desenvolvia, mas também destacou a resiliência e a fé inabalável dos primeiros cristãos. A morte de Tiago reforçava a seriedade e os desafios da missão dos apóstolos, ao mesmo tempo em que servia como um catalisador para fortalecer a determinação dos seguidores de Cristo em continuar a disseminar seus ensinamentos, apesar das adversidades. Vamos explorar mais sobre como esse trágico evento influenciou os rumos da igreja primitiva,
e o que isso significava para as interações entre diferentes grupos sociais e religiosos da época. A morte de Tiago, o menor, se tornou um marco crucial, ressaltando o caráter sério e o alto custo da missão cristã. Seu falecimento provocou uma profunda tristeza, mas também reforçou a determinação entre os apóstolos, intensificando a consciência dos perigos que enfrentavam. Este evento não apenas solidificou a resolução dos primeiros seguidores de Jesus para continuar propagando sua mensagem, mas também destacou os sacrifícios que eles estavam dispostos a fazer em nome de sua fé. A reação ao martírio de Tiago ilustra a mistura de luto e motivação que impulsionou a igreja primitiva a perseverar diante da adversidade. Vamos explorar como esse momento crítico influenciou as dinâmicas dentro da comunidade cristã e reafirmou seu compromisso em difundir o Evangelho, mesmo sob ameaças extremas. No entanto, a morte de Tiago não foi em vão. Ela catalisou uma nova onda de evangelização e fortaleceu o testemunho entre os cristãos. Apesar das perseguições severas, a igreja cresceu em resiliência e se expandiu para além de Jerusalém e Judéia, alcançando as regiões de Samaria e, eventualmente, os confins do Império Romano. Este fenômeno destacou a influência duradoura do martírio de Tiago sobre a fé e a determinação dos primeiros cristãos. A propagação do cristianismo nesse período reflete não apenas a convicção e o zelo dos seguidores de Jesus, mas também a capacidade da mensagem cristã de transcender fronteiras geográficas e culturais. Vamos explorar como esse período de expansão moldou a igreja nascente e solidificou seu impacto no mundo antigo. O evangelho, nutrido pelo sacrifício dos mártires, encontrou terreno fértil nos corações daqueles sedentos por esperança e verdade. Nesse contexto, Tiago, o menor, continuou com seu ministério discreto, porém essencial. Embora as Escrituras não ofereçam muitos detalhes sobre suas ações específicas, as tradições da Igreja destacam que ele teve um papel significativo na expansão da fé durante um período repleto de incertezas e desafios. Esse papel crucial de Tiago, muitas vezes subestimado, sublinha a importância de cada contribuição, independentemente da visibilidade, na construção dos alicerces da Igreja primitiva. Vamos explorar mais sobre como, através de seus esforços contínuos e dedicados, Tiago ajudou a moldar o curso do cristianismo emergente, deixando um legado que, embora silencioso, ressoa através dos séculos. Refletindo sobre as vidas dos dois apóstolos chamados Tiago, encontramos lições profundas e inspiradoras para as gerações dentro da igreja. 1. Tiago, filho de Zebedeu, desempenhou um papel visível e teve um fim dramático. O outro, Tiago, o menor, ofereceu contribuições mais discretas, porém não menos significativas. Suas trajetórias ressoam na memória coletiva da igreja, servindo como um lembrete aos fiéis de que o caminho do discipulado pode se manifestar de diversas maneiras. Cada um, à sua própria maneira, aceitou o chamado para seguir Cristo, seja sob os holofotes do ministério público ou nas sombras mais silenciosas, mas igualmente fervorosas, da fé. Essas histórias enfatizam que não importa o volume da voz com que pregamos, mas a profundidade da fé que vivemos. Vamos explorar mais sobre como essas diferentes abordagens ao discipulado enriquecem nossa compreensão do que significa verdadeiramente viver segundo os ensinamentos de Cristo. Vamos agora virar nossa atenção para outra figura emblemática da história, Pedro. Imagine um pescador comum da Galileia, de nome original Simão, ocupado em suas redes e rotinas diárias. Um dia, esse homem simples recebe um chamado que mudaria completamente seu destino. Jesus, caminhando pelas margens do lago, o convoca não apenas para seguir um novo caminho, mas para se tornar um pescador de homens. Desde então, Simão passa a ser conhecido como Pedro, um nome que reflete a solidez e a firmeza da rocha, simbolizando a fortaleza de sua fé. Pedro é a personificação da dedicação e do fervor. Ele testemunhou milagres que desafiavam a realidade, viu o mar se acalmar e os doentes serem curados. Em um reconhecimento de fé profunda,
Foi ele quem proclamou Jesus como o Cristo, o escolhido, durante um momento de revelação. Além disso, teve um papel crucial na última ceia, um evento carregado de significados e prenúncios. Essas experiências não apenas definiram sua jornada, mas também o transformaram em uma das pedras angulares do início de uma nova era. Pedro foi o líder dos apóstolos, contudo, seu momento de maior prova ocorreu quando ele negou conhecer Jesus durante a prisão deste. Esse episódio marcante foi seguido por uma profunda reflexão e um arrependimento sincero. Após a ressurreição de Jesus, Pedro encontrou não só o perdão, mas também a restauração de sua fé e papel entre os discípulos. Esse episódio ressalta a humanidade de Pedro, mostrando que, mesmo os líderes podem falhar, e mais importante, podem aprender e se redimir após os erros. Pedro partiu numa extensa viagem através do vasto Império Romano, com a missão de difundir as boas novas do Evangelho. Sua jornada culminou em Roma, onde ele se tornou o líder da nascente comunidade cristã, conforme descrito nos Atos dos Apóstolos. Lá, Pedro teve um papel decisivo na propagação da fé cristã, alcançando não somente os judeus, mas também os gentios com grande fervor. No ano 64 d.C., um catastrófico incêndio devastou grande parte de Roma, um evento que o imperador Nero atribuiu falsamente aos cristãos, iniciando uma era de perseguição severa e implacável contra eles. Esta parte da história destaca tanto a influência quanto os desafios enfrentados por Pedro e a comunidade cristã naquela época. Pedro foi capturado e enfrentou uma sentença de morte durante esses eventos trágicos, tornando-se um momento decisivo em sua história. Deste período sombrio, surge uma narrativa emocionante e inspiradora que ilustra a coragem e a fé inabalável do apóstolo Pedro, um capítulo marcante nos anais do cristianismo. Esta história não apenas destaca a determinação de Pedro em enfrentar adversidades extremas, mas também serve como um testemunho poderoso da resiliência e do sacrifício pelos ideais cristãos. A tradição relata que, num gesto de extrema humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse ato incomum ocorreu na colina do Vaticano, um local que hoje abriga a grandiosa Basílica de São Pedro. A escolha de uma crucificação invertida não foi apenas um ato de humildade, mas também um símbolo poderoso de sua devoção a Jesus Cristo, especialmente num tempo em que os cristãos enfrentavam torturas e execuções terríveis. Essa cena marcante tornou-se um testemunho corajoso da fé inabalável de Pedro, ecoando através dos séculos como um exemplo de sacrifício e devoção. A escolha de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, um detalhe transmitido pela tradição, transcendeu a mera humildade. Esse gesto representou um testemunho poderoso de sua profunda devoção a Cristo. Este ato não apenas refletiu seu respeito e adoração pelo seu mestre, mas também serviu como uma expressão simbólica de sua vontade de sofrer de forma ainda mais intensa do que Jesus, em sinal de reverência e fidelidade. Assim, a decisão de Pedro ecoa através dos tempos como um símbolo de sacrifício supremo e de comprometimento inabalável com sua fé. Essa decisão de Pedro para ser crucificado de cabeça para baixo marca uma transformação profunda. Ele passou de um simples pescador impulsivo às margens do Mar da Galileia para se tornar uma figura central da Igreja, um líder cuja fé não só o guiou, mas também inspirou inúmeros outros. Mesmo enquanto as chamas da perseguição ardiam, a fé dos cristãos se propagava com ainda mais força, como uma chama inextinguível que desafiava a opressão e a morte. Este crescimento espiritual não apenas espalhou o cristianismo, mas também fortaleceu a comunidade cristã frente a adversidades extremas, demonstrando que, mesmo sob as condições mais severas, a fé pode florescer e se expandir. A morte de Pedro não marcou um término, mas sim o despertar de um novo capítulo. Sua trajetória, repleta de momentos de negação seguidos por restauração, de coragem e de sacrifício extremo, ressoa como fonte de inspiração e encorajamento para cristãos ao longo dos séculos. O legado de Pedro,
que começou nas águas serenas do Mar da Galileia e culminou em um ato de fé inabalável em Roma, continua a influenciar e fortalecer a fé de muitos, mostrando que, mesmo nas adversidades mais profundas, a esperança e a renovação são possíveis. Dentro da complexa trama histórica, emerge claramente a responsabilidade do imperador Nero na morte do apóstolo Judas Tadeu. Embora sua presença seja mais discreta nas escrituras sagradas, Judas Tadeu teve um papel crucial ao levantar questões durante a última ceia com Jesus. Após a ascensão de Jesus, ele desempenhou um papel vital na propagação do Evangelho, levando as boas novas às terras distantes da Mesopotâmia e Pérsia. Este esforço de Judas Tadeu ajudou a semear as fundações do cristianismo em regiões que até então eram inexploradas pela fé cristã. As narrativas da tradição cristã sobre o fim de Judas Tadeu são variadas, indicando que ele pode ter sido martirizado por apedrejamento ou por golpes de machado. Independentemente dos pormenores exatos de sua morte, ela é emblemática de sua dedicação e lealdade a Cristo. Essa entrega transformou-o em um dos santos padroeiros das causas perdidas, representando um farol de esperança em períodos de adversidade. A história de Judas Tadeu continua a inspirar muitos, servindo como um exemplo de fé inabalável, mesmo frente aos maiores desafios. André, irmão de Simão Pedro, apesar de ter sido ofuscado por figuras apostólicas mais destacadas, desfrutava de uma relação única com Jesus desde o começo de seu ministério. Esteve presente em eventos fundamentais dos evangelhos, ressaltando sua relevância, que se estende por ser considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Segundo a tradição, André encontrou seu martírio em Patras, Grécia, onde foi crucificado numa cruz em forma de X, que posteriormente ficou conhecida como a Cruz de São André. Essa forma peculiar de sua crucificação simboliza não só seu sacrifício, mas também a profundidade e o alcance de sua fé e dedicação. A crucificação de André, tal como a de Pedro, refletiu um ato de profunda humildade. Ambos consideraram-se indignos de morrer da mesma forma que Jesus. O legado de André perdurou através dos séculos, com seus restos mortais sendo trasladados para a Escócia, onde ele é especialmente venerado. Já Filipe, oriundo de Betsaída, foi diretamente chamado por Jesus para segui-lo e se viu envolvido em momentos significativos, incluindo o milagre da multiplicação dos pães e peixes, que alimentou uma multidão. Esses episódios não apenas destacam a proximidade e a importância de suas missões, mas também sublinham seu compromisso e fé inabalável. A avaliação prática de Filipe sobre os recursos disponíveis contrasta vividamente com a intervenção milagrosa de Jesus, realçando a reação humana diante de desafios aparentemente insuperáveis. Esse contraste ilustra a fé e a dependência dos discípulos na providência divina. Após a morte de Jesus, Filipe assumiu um papel vital na disseminação do Evangelho, levando sua missão a locais como Samaria. Sua jornada, repleta de obstáculos e maravilhas, foi fundamental para o florescimento inicial do cristianismo. Através de sua história, percebemos como a fé pode transformar a perspectiva humana e possibilitar a superação de grandes adversidades. As informações sobre a morte do apóstolo Filipe no Novo Testamento são limitadas, deixando espaço para que tradições eclesiásticas preencham as lacunas. Os detalhes de seu falecimento não têm um consenso definido. Relatos variam entre crucificação e apedrejamento em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 d.C., durante a perseguição comandada pelo imperador romano Domiciano. Paralelamente, Simão, o Zelote, um dos apóstolos, é notório por sua identidade distinta e sua adesão firme aos seus princípios. A falta de informações claras sobre a morte de Filipe destaca a natureza fragmentada dos registros históricos, enquanto a história de Simão sublinha a diversidade e a dedicação dentro do grupo dos apóstolos. A vida de Simão, o Zelote, antes de se tornar um seguidor de Jesus,
é envolta em mistério. Sua alcunha Zelote indica uma possível ligação com um grupo conhecido por seu fervor político e religioso, dedicado à luta pela independência. Esse título sugere que Simão poderia ter sido profundamente envolvido em movimentos que buscavam a libertação de opressões externas, refletindo um caráter apaixonado e comprometido com causas de grande peso. Esta conexão destaca a diversidade de backgrounds e crenças dos que vieram a seguir Jesus, cada um trazendo suas próprias perspectivas e convicções para o movimento que começavam a formar. Os detalhes sobre o martírio de Simão, o Zelote, são poucos e vagos nas Escrituras, mas os relatos disponíveis descrevem uma morte marcada por extrema brutalidade. A tradição sugere que ele foi submetido a torturas severas, incluindo esfolamento e mutilação, durante a onda de perseguição aos cristãos orquestrada pelo imperador romano Trajano. Esses atos de violência sublinham a intensa adversidade enfrentada pelos primeiros cristãos e ilustram o compromisso de Simão com sua fé, até mesmo diante do sofrimento extremo e da morte. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos originalmente escolhidos por Jesus, dedicou-se à missão de espalhar o Evangelho na Índia após a ascensão de Cristo. A narrativa de seu martírio varia significativamente entre as tradições. Um relato descreve um fim trágico por esfolamento, um método de execução particularmente brutal. Por outro lado, a tradição cristã ortodoxa oriental relata várias fugas miraculosas de tentativas de execução, culminando em sua crucificação de cabeça para baixo em Hierápolis, na Ásia Menor, durante uma intensa perseguição imperial. Ambas as versões do seu martírio enfatizam a extrema devoção e coragem de Bartolomeu na face da adversidade extrema. Em Cafarnaum, a vida de Mateus experimentou uma reviravolta decisiva quando foi chamado por Jesus para segui-lo. Antes visto com desdém pela sociedade devido à sua ocupação como cobrador de impostos, Mateus emergiu como uma figura central no cristianismo, graças à sua contribuição inestimável. A autoria de um evangelho, um pilar essencial do Novo Testamento. Segundo tradições cristãs antigas, Mateus não se limitou a documentar a vida e os ensinamentos de Cristo. Ele também dedicou o resto de sua vida à pregação do Evangelho, espalhando a mensagem de salvação bem além dos limites de sua comunidade inicial. Tomé, frequentemente lembrado como o incrédulo devido à sua hesitação inicial em acreditar na ressurreição de Jesus, experimentou uma mudança profunda quando Jesus o convidou a tocar suas feridas. Esse momento decisivo levou Tomé a uma expressão de fé inconfundível: "Meu Senhor e meu Deus." Informações sobre sua vida após esse episódio são escassas, mas tradições cristãs sugerem que ele se dedicou a missões evangelísticas, especialmente na Índia. Essa jornada indica a transformação de Tomé de um cético para um evangelizador fervoroso, espalhando a mensagem de Cristo em terras distantes. De acordo com essa narrativa, Tomé encontrou o martírio por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Este trágico fim evidencia a profundidade de sua devoção e o impacto duradouro de seu ministério. Agora, vamos explorar a história de Judas Iscariotes, um nome que permaneceu gravado na história como um símbolo de traição entre os discípulos de Jesus. A sua história oferece uma visão complexa sobre lealdade, destino e as consequências extremas de suas ações. O papel de Judas Iscariotes como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas tem reverberado ao longo dos séculos. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus, e inicialmente, ele compartilhava o mesmo chamado e propósito que os outros seguidores de Cristo. Essa união de destino com os demais discípulos adiciona uma camada de complexidade à sua eventual traição, tornando-o uma figura enigmática e controversa na história do cristianismo. O trágico episódio da traição de Judas Iscariotes alcançou seu ápice durante a última ceia, um momento marcado pela influência maligna quando, segundo os relatos bíblicos, Satanás tomou posse de Judas. Isso o impeliu a trair Jesus em troca de 30 moedas de prata.
A traição foi consumada com um beijo, um sinal combinado para identificar Jesus aos líderes religiosos e facilitar sua prisão. As razões por trás do ato de Judas são multifacetadas e complexas, sugerindo desde uma possível desilusão até expectativas frustradas sobre o que seria o reino prometido por Jesus, refletindo as tensões e os desafios internos enfrentados por ele e pelo grupo de discípulos. O local ficou conhecido como o Campo de Sangue, um símbolo poderoso da traição perpetrada por Judas com o derramamento do sangue de Jesus. Essa designação, no entanto, transcende a noção de traição, adquirindo também significados de arrependimento e redenção. A área não apenas reflete a perfídia de um ato desleal, mas também se transforma em um marco de reflexão e mudança espiritual. As narrativas do Novo Testamento, presentes nos livros de Mateus no capítulo 27 e Atos no capítulo 1, versículos 18 e 19, apresentam variações nos detalhes, mas ambas convergem para um desfecho trágico. Em Mateus, é relatado que Judas, tomado pelo arrependimento, devolve as moedas de prata e, consumido pelo remorso, acaba por se enforcar. Por outro lado, Atos descreve uma cena ainda mais dramática: a queda de Judas, que resulta na ruptura de seu corpo, com detalhes vívidos sobre sua morte. Essas discrepâncias sublinham não apenas a complexidade do personagem, mas também o profundo impacto de suas ações nas narrativas bíblicas. Embora essas narrativas tragam suas próprias peculiaridades, ambas convergem para o intenso arrependimento e desolação que permearam o fim trágico de Judas. A história desse personagem se desdobra como um eco sombrio nos corredores da história, um testemunho pungente das consequências devastadoras da traição e do fardo avassalador do remorso. Sem um vislumbre de esperança ou a oferta de perdão, seu destino ressoa como um aviso severo sobre a importância de nossas escolhas e as marcas indeléveis que podem deixar em nossas almas e na memória do mundo. Espero que essa revelação sobre Judas Iscariotes tenha sido tão surpreendente para você quanto foi para mim. Mas isso é apenas o começo. Em nosso canal, você vai encontrar muito mais conteúdo que vai desafiar o que você sabe e expandir seus horizontes. Se você curtiu essa viagem pelas sombras da história e quer mais descobertas impactantes, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Adoraríamos ouvir suas impressões nos comentários. Convide seus amigos para se juntarem a nós nessa exploração pelos mistérios da fé e da história. Agradeço sua companhia e te vejo no próximo vídeo.